O governo da Venezuela mobilizou militares e policiais de todo o país para reforçar a segurança nas ruas antes da posse do terceiro mandato de Nicolás Maduro. O presidente venezuelano acredita que está sendo perseguido e que há planos para impedir a sua posse nesta sexta-feira. Nicolás Maduro é acusado de fraude pela oposição. O outro candidato que disputou a eleição presidencial, Edmundo González Urrutia, reivindica a vitória e garante que estará na Venezuela para tomar posse. Uma ação que pode ser arriscada, já que González ainda tem uma ordem de prisão emitida contra ele no país. Maduro ofereceu uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que ajude na prisão de Edmundo González. Preocupante, né, Raquel? Porque o Maduro está contando com uma cerimônia de posse, convocou mais de 1.200 militares para garantir a segurança. Por outro lado, a oposição está ensaiando ali uma entrada, uma posse meio que forçada do Edmundo González, muitos manifestantes também. Pode ter um momento em que esses grupos vão se encontrar e aí é perigosíssimo. Raquel Galinatti. Aqui, de fora, internacionalmente, a gente prevê uma tragédia, um anúncio de uma tragédia, principalmente pelas declarações da própria Corina, em que a principal aliada, realmente, do Edmundo González, que teoricamente, pelas eleições que foram fraudadas, eleições criminosas, claramente a legitimidade estaria com a chapa opositora ao próprio... O ditador. Maduro. O ditador Então, Nicolás Maduro. O que a gente percebe é o Brasil, quando ele se posiciona com a ida à Venezuela para essa posse, que é uma posse de uma eleição criminosa, de uma eleição fraudada, sinaliza a conivência, a complacência, a condescendência em algo que está completamente errado. É uma tragédia anunciada, acredito que, claro que a gente não pode exigir interferência em soberania do Estado, no caso a Venezuela, mas é necessário sim um alerta em relação a essa situação, que vai ser dia 10 agora de janeiro. O que esperar para essa sexta-feira, professor Túlio Nassa? Olha, rezar e esperar que o pior não aconteça. Mas o que está acontecendo na Venezuela é uma lição para todos nós. Como bem disse aqui pela Raquel, por questão de soberania nacional, não caberia uma intervenção estrangeira para empossar um presidente ou outro. Ok. Então, o que cabe nesses casos? Duas coisas básicas no mundo do direito que cabe. Primeira delas, restrições internacionais, sanções internacionais. O Brasil, infelizmente, se absteve da votação para aplicar sanções em relação à Venezuela. As sanções, exatamente. As sanções resolveriam todos os problemas? Não, mas é uma indicação importante, uma sinalização importante da diplomacia internacional, dos governos internacionais, de não apoio à situação que está ocorrendo na Venezuela. Infelizmente, perdemos uma oportunidade de ouro para se juntar, porque o próprio governo federal diz discordar do resultado das eleições, porque não se tem transparência, etc., mas efetivamente não adotou um ato condizente a essa preocupação. E segundo, qual que é a segunda medida? É o que a gente está falando aqui. É a liberdade de expressão do povo. O povo, numa democracia, tem o direito de criticar, de questionar, de cobrar a verdade. Será que na Venezuela esse direito é preservado? Não é. Então, o controle da liberdade de expressão, ele pode servir, às vezes, a favor de um lado e às vezes contra. É muito complicado você censurar previamente um povo que quer questionar o resultado das eleições, que quer cobrar do governo. De novo, aquele que se exceder na sua liberdade de expressão tem o devido processo legal para responder, mas previamente dizer o que uma população pode ou não criticar, pode ou não falar, é o que acontece na Venezuela, é o que acontece na Rússia. Então, a lição que nós tomamos disso é o seguinte: o povo tem o direito de questionar, de reclamar, e aquele individualmente que cometeu um excesso, cometeu um crime, que responda individualmente. Rezar de novo para que não aconteça o pior na Venezuela. Como você vê, Leandro? Também com preocupação, porque já tem ordem de prisão. Então, o que pode acontecer é o Edmundo ser preso. Mas tem 1.200 militares armados. A gente não sabe como estarão os ânimos dos opositores, que estão, desde as eleições, reclamando muito da maneira como tudo vem sendo conduzido. Uma
clara, manifesta execução de um governo autoritário. Enfim, as atas que estavam prometidas não apareceram até hoje e jamais aparecerão. Então não se sabe nem com quantos por cento dos votos o Maduro ganhou essa eleição que está dando a ele essa nova posse. Ou seja, uma fraude completa e que pode gerar resultados não conhecidos na próxima sexta-feira. Primeiro, sobre o ato de posse em si, eu acho que gera uma preocupação grande que possa acabar resultando no início de guerra civil, né? Uma coisa do governo enfrentando os setores da sociedade, né? Importante lembrar que a oposição venezuelana, boa parte dela, na verdade, não toda, mas uma parte importante, não é também, digamos, adepta exclusivamente dos canais diplomáticos e institucionais. A gente teve pouco tempo atrás, tentativa de invasão militar por meio da Colômbia, né, da Venezuela, com recursos financiados aparentemente vindo dos Estados Unidos, né? Então, acho que o próprio Edmundo Gonzalez deu um sinal que para mim é o tipo de sinal que não ajuda em nada. Ontem estava na Casa Branca pedindo para o Joe Biden ajudar ele a tomar posse hoje. Então não é o tipo de coisa que contribui para distensionar uma situação que só será distensionada com a saída do Maduro. Isso é algo que deve ser, na minha opinião, inegociável, né? Ele tem que sair, né? E aí a gente tem que ter uma nova rodada de eleições em que as pessoas que têm a reputação... Olha a Raquel te aplaudindo, Leandro. Ela está surpreendida. Estou realmente surpresa com o posicionamento do Leandro, realmente técnico. A ideologia, claro, eu sei a sua ideologia, que é tendenciosa à esquerda, mas você está extremamente técnico, passando informações realmente que é a indignação de toda a sociedade, né? É uma democracia rasgada através de eleições fraudadas, violentas. Eu tô realmente muito admirada pelo seu posicionamento. Eu acho que é o efeito Trump, viu, Raquel? Acho que o efeito Trump chegou no Leandro também. É o efeito Trump, com certeza. Pegou o Mark e o Leandro. Eu sou um extremista da democracia. Então, eu acho que o governo Maduro não é um bom representante dos anseios democráticos, nem do seu país, nem dos campos do mundo que defendem a democracia. Eu acho que é inegociável a saída dele. Tem que ter uma nova eleição. Mas daí você escorrega nesse negócio de nova eleição. Por que você Porque é a mesma coisa que está falando o governo brasileiro. Vocês lembram a proposta? Não, tem que ter novas eleições. Como assim novas eleições? Vai fazer até ele ganhar? Faz nova eleição até o Maduro ganhar? Não, sem o Maduro poder concorrer. Eu acho que o Maduro, sem ele poder concorrer. A saída dele é inegociável. Entendi. Mas como que o povo vai conseguir fazer isso na Venezuela em relação à soberania? Então você é a favor da liberdade de expressão. O povo pode questionar o resultado das eleições. Deve. Então o que vale para lá, vale para cá. Certo? É que uma coisa é você questionar a eleição na Venezuela em termos de procedimento. Se você acha que a eleição aqui no Brasil tem procedimentos... Não acho. É com você. Não, se alguém falar... Mas a questão é que lá no... Só um complemento, senão fica... Em relação ao Brasil, se alguém criticar o resultado das eleições e não cometer um crime ou não fazer uma falsa acusação, ok, tudo bem. O que eu sou contra é a censura prévia. Se alguém fizer uma acusação falsa, tem que responder. Agora, o que acontece na Venezuela é o que a gente está discutindo no PL da fake news, é a censura prévia. São temas que antes do processo judicial, o governo vai dizer o que pode ser dito e o que não pode ser dito. Não é o que acontece no Brasil. Você me desculpa, mas assim, não existe uma lista... gestor, não existe uma lista de coisas como na Rússia e na Venezuela existe. Aqui, não. Mas eu estou dizendo o seguinte, a saída do Maduro tem que acontecer, ele não pode ser candidato de novo, assim como figuras do governo dele e também a direita não podem ser candidatos para que a coisa aconteça com naturalidade. Agora, não cabe aos outros países forçar a mão, intervir militarmente ou economicamente para isso acontecer, porque não é isso que vai fazer. Mas como vai resolver? A gente tem um minuto para o tweet do Kriegner sobre esse assunto antes da gente ir para o intervalo. Vai lá, Kriegner, fecha o tema. Bom, Gonzalez está fazendo seu papel, tentando buscar apoio nos Estados Unidos, na Argentina e países que são verdadeiramente abertos a essa questão e que estão empenhados aí em fazer alguma coisa, né? Estados Unidos até surpreende
na figura do presidente Joe Biden de se comprometer a ter uma atitude mais enérgica, mas como foi trazido aqui pelo professor Túlio, o Brasil frustra, porque o Brasil não é nenhum destino em que Edmundo Gonzalez cogita bater na porta. O Brasil vai enviar a sua embaixadora para lá, para a posse do presidente, representando aí o presidente Lula, então é uma tristeza, uma vergonha para o nosso país, e só falta a gente aqui desejar boa sorte para o Edmundo Gonzalez e também para a população da Venezuela nessa missão de tirar o Maduro do poder.